Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero tratar de um assunto que nós não costumamos e não gostamos de tratar, mas que é um assunto que está bem presente nas nossas vidas, que é o fracasso. Quantos de nós não fracassamos? Quantos de nós não nos perdoamos até mesmo muitas vezes por termos derrotas pequenas ou grandes, enfim, mas que fazem parte da nossa vida. Difícil admiti-las, mas o fato é que elas existem. Nós fazemos culto da vitória, culto da bênção, culto disso, culto daquilo, mas nós não somos preparados muitas vezes para administrar e encarar e vivenciar o fracasso, porque ele vai fazer parte constantemente até da nossa vida. Eu preguei domingo sobre o pecado de Acã, que trouxe assim um problema muito grande para Israel, e Josué, que era o líder do povo, ele fica tão transtornado e tão abatido porque ele vinha conquistando vitórias e de repente ele teve que fugir, o seu exército teve que fugir do povo de Ai. E lá em Josué capítulo 7, verso 10 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Veja, Josué, ele se sentiu decepcionado. Ele estava tão acostumado a ter tantas vitórias, porque ele viu tão grandes coisas, ele junto com a família de Caleb e uma geração inteira foram, em detrimento de uma geração inteira, foram preservados, viram grandes coisas, ele mesmo se tornou líder e aí ele foi conquistando vitórias, milagres de Deus, Jesus aparece para ele e de repente ele se vê numa situação de fracasso, de derrota. E aí ele se sente tão transtornado e tão abatido que ele se lança com o rosto em terra, se cobre de cinza, como vergonha. E aí ele se sente assim, como muitas vezes eu e você nos sentimos. Então, o que domina a mente de Josué nesse contexto todo, né? É a decepção. Muitas vezes o sentimento de culpa por ele não ter conseguido, porque Satanás ele sempre vai fazer você se desfocar de Deus para olhar para si mesmo, e fazendo isso o sentimento que muitas vezes vai andar acompanhado com o sentimento da decepção e do fracasso é o sentimento de culpa. E aí eu quero que você pense em algumas coisas, né? E talvez Josué ele pense como muitas vezes nós pensamos: eu deveria ter me esforçado mais. Porque quantas vezes a gente diz assim: eu deveria ter me esforçado mais, por que eu fui aceitar esse emprego, né? E essas vozes vão tomando conta da nossa vida, né? Da nossa mente quando nós perdemos o nosso emprego, quando a gente falha no exame, num concurso, alguma coisa assim, quando nós somos expulsos da escola, quando o casamento ele entra num estado de ruína, quando a empresa fale, né? Quando a gente tem o fracasso em algum projeto, em alguma situação, e essas vozes começam a uivar na nossa mente. É como se fossem assim macacos numa jaula tentando nos tomar e nos dragar, e o que começa a ser gerado em nós é um sentimento de medo, porque aí você fica atordoado e você passa a dar ouvido a essas vozes, né? E aí eu quero que você pense, você acaba se juntando a essa realidade, você acaba se juntando a essas vozes, né? Você começa a desqualificar a si mesmo, você começa a acusar a si mesmo, você começa a atacar a si mesmo, você começa a condenar a si mesmo, você começa a ser forçado a viver um estado de baixa autoestima. O que são isso? São as vozes do fracasso, porque nós não estamos acostumados a fracassar. Agora, o que a gente precisa entender é que todos nós experimentamos o fracasso. E a Bíblia não é simplesmente um livro de vitória. Pode ser, mas é um livro de fracassos. É um livro para fracassados, como eu e você. Nossa, pastor, como é que você diz isso? Sim, é um livro para fracassados, como eu e você. Porque para pensar comigo aqui.
Davi era um adúltero e mesmo assim a sua vida moral não era a mais correta. E se você estudar a vida de Davi, você vai perceber que ele era uma espécie de um tranqueiro em alguns aspectos. Mas mesmo assim Deus o usou. Elias tinha uma instabilidade emocional muito grande, a ponto de ele ter entrado no estado de depressão depois que ele vence os profetas de Baal. E mesmo assim Deus o usou. Sansão, ele brincava com o pecado. E mesmo assim era ungido de Deus. E eu poderia citar outros exemplos, como Abraão tinha o costume de mentir, e isso foi reproduzido na vida do seu filho Isaac. Jacó tinha um nome de enganador no próprio nome, e mesmo assim Deus se manifestou na vida de todos esses homens. Então, o que eu quero que você entenda, Jonas ele foi fazer uma oração sincera só quando estava na barriga do grande peixe. Então, o que eu quero que você entenda, que não existem pessoas perfeitas. Essa coisa que muitas vezes nós criamos no meio cristão, de que existem pessoas perfeitinhas, é uma mentira muito grande, porque todos nós guardamos em algum momento, em algum estado, em alguma situação, esse sentimento de impotência e esse sentimento de incapacidade, porque nós não somos perfeitos, é uma luta constante que nós travamos. Então, o que eu quero que você perceba, que Deus levantou Josué. Josué, nesse momento, se sentiu um fracassado, se sentiu o pior dos líderes, se sentia o pior condutor, e talvez ele começou a se comparar a Moisés, porque ele andou muito tempo com Moisés, ele foi o braço direito de Moisés, e agora ele se sentia assim: poxa, eu falhei, Moisés e o próprio Deus confiou em mim, e a gente agora está derrotado. Por quê? Porque o foco dele passou a ser ele mesmo, e esse é o nosso grande problema. Mas a questão é que Deus, ele não negocia com o nosso fracasso. Deus não está nem aí com o nosso fracasso, porque Ele quer ser Deus. É por isso que Ele chega e diz assim: levanta-te. Deus não fala com gente caída. Quando Deus vai falar com Ezequiel, Ele diz assim: põe-te em pé, aí eu falarei contigo. Se você parar para pensar, com o próprio Elias, Deus ele fala assim: alimente-se, porque o caminho de 40 dias você vai precisar percorrer novamente, e volta para enfrentar os seus problemas. Deus ele pode até te ouvir, como ele ouviu Josué. Josué orou sinceramente, mas Deus veio e diz: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Sabe o que Deus quer nos ensinar? E aí no capítulo 8, verso 1, Deus diz assim: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Amado, Deus ele sempre estabelece propósito. Como que nós superamos os nossos fracassos? Viva o propósito de Deus para a sua vida. Siga em frente. Eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, em algum canto aí, que você fala sobre o excesso de passado. Veja, irmãos, não há futuro no passado. Perceba que você não pode mais mudar o seu passado, mas você pode fazer alguma coisa pelo seu futuro. Execute o plano de Deus. Deus ele vai sempre ter um plano diferente, um plano melhor, um plano que vai superar os nossos fracassos, os nossos medos. E tanto é assim que lá em Salmo 37, 23, 24 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus ele entende os seus momentos de dor e de fracasso e de decepção, mas o que Ele quer é que nesses momentos você pare de olhar para si mesmo e olhe para Ele, autor e consumador da vossa fé, para que Ele estabeleça um propósito. Deixe Ele te guiar, deixe Ele te conduzir, e mesmo que você vá de encontro àquilo que foi o motivo do seu fracasso, confie no Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Porque assim como o povo correu de Ai, Deus o mandou de volta para enfrentar Ai, porque Deus ele quer que eu e você venhamos a superar os nossos medos e as nossas dificuldades. Pare de ouvir as vozes do fracasso, que farão olhar para si mesmo e tirar o seu foco do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra
Lá em Filipenses capítulo 3, verso 1 e 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deixe o passado, pare de ouvir as vozes do fracasso e comece a ouvir a voz de Deus na sua vida, que sempre em meio ao seu fracasso, a sua dor e a sua dificuldade, Ele vai dizer: ei, levanta-te, levanta-te, porque estás prostrado desse modo. Eu tenho uma vida nova para você. Esse é o convite de Deus, que Deus te faz agora e faz todos os dias, em todo o tempo. Pense nisso. Deus abençoe você.